Olá, sou Maxileide Leandra Silva, curso de Licenciatura em História pelo Centro Universitário Internacional Ninter, Polo Juara. Meu RU é o 952171. Meu tutor é Natalino de Souza Breves. Esse é meu estágio supervisionado em diferentes contextos. Esse estágio tem como tema Diversidade das Guerras no Brasil. Aula 2. Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado foi um conflito armado que envolveu poceiros e pequenos proprietários de terras de um lado e representantes dos poderes estadual e federal brasileiro de outro, entre outubro de 1912 e agosto de 1916, numa região rica em erva mate e madeira, disputada pelos estados do Paraná e Santa Catarina. A região, marcada por muitos conflitos ligados a disputas de limites entre os dois estados, era conhecida como Contestado. Preliminares: o poder dos monges. Para entender-se bem a guerra sertaneja, é preciso voltar um pouco no tempo e resgatar o valor da figura de 3 monges da região. O primeiro monge que galopou fama foi João Maria de Agostini, um rezador leigo de origem italiana que peregrinou pregando e atendendo doentes em 1844 a 1870 por um amplo território que ia de Sorocaba, em São Paulo, até Rio Pardo, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Fazia questão de viver uma vida extremamente humilde, e sua ética e forma de viver arrebanhou milhares de crentes, reforçando o messianismo coletivo. Sublinha-se, porém, que não exerceu influência direta nos acontecimentos da Guerra do Contestado, que ocorreria posteriormente. João Maria morreu em 1870 em Sorocaba, estado de São Paulo. O segundo monge adotou o codinome Alcunha, de João Maria, mas seu verdadeiro nome era Atanas Marcafi, provavelmente de origem síria. Aparece publicamente como a Revolução Federalista de 1893, mostrando uma disputa firme e uma oposição messiânica. Sobre sua situação política, dizia ele: estou de um lado dos que sofrem. Chegou inclusive a fazer previsões sobre os fatos políticos da sua época. Atuava na região entre os rios Iguaçu e Uruguai. É de se destacar a sua influência inquestionável sobre os crentes, a ponto de estes esperarem a sua volta através da ressurreição, após seu desaparecimento em 1908. As entrelinhas do que estava por vir estavam se armando entre si. A espera dos fiéis acabou em 1912, quando apareceu publicamente a figura do terceiro monge. Este era conhecido inicialmente como curandeiro de ervas, tendo-se apresentado com o nome de José Maria de Santo Agostinho, ainda que, de acordo com o laudo da polícia da Vila de Palmas, estado do Paraná, ele fosse, na verdade, um soldado desertor condenado por estupro, de nome Miguel Lucena de Boaventura. José Maria pregava uma vida de respeito ao próximo, aos animais e à natureza. Assinalava a existência de fontes de água, que logo a população passou a chamar de águas santas ou águas do monge, e recomendava a edificação de cruzeiros. Como ninguém conhecia ao certo a sua origem, como aparentava uma vida reta e honesta, não lhe foi difícil granjear em pouco tempo a admiração e a confiança do povo. Um dos fatos que lhe granjearam fama foi a presunção de ter ressuscitado uma jovem, provavelmente apenas vítima de catalepsia patológica. Supostamente também recobrou a saúde da esposa do coronel Francisco de Almeida, acometida de uma doença incurável. Com este episódio, o monge ganha ainda mais fama e credibilidade ao rejeitar terras e uma grande quantidade de ouro que o coronel, agradecido, lhe queria oferecer. A partir daí, José Maria passou a ser considerado santo, um homem que veio à terra apenas para curar e tratar as doenças e necessitados. Metódico e organizado, estava muito longe do perfil dos curandeiros vulgares. Sabia ler e escrever e anotava em seus cadernos as propriedades medicinais das plantas encontradas na região. Com o consentimento do coronel Almeida, montou no rancho de um dos capatazes o que chamou de farmácia do povo, onde fazia o depósito de ervas medicinais que utilizava no atendimento diário, até horas tardias da noite, a quem quer que o visitasse. Os confrontos se iniciam. Após a conclusão das obras do trecho catarinense da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, a Companhia Brasil Railway Company, que recebeu do governo 15 km de cada lado da ferrovia, iniciou a desapropriação de 6.696 km de terra, equivalente a 276.697 alqueires, ocupadas
já há muito tempo por poceiros que viviam na região entre Paraná e Santa Catarina. O governo brasileiro, ao firmar o contrato com a Brasil Hauling Company, declarou a área como devoluta, ou seja, como se ninguém ocupasse aquelas terras. A área total assim obtida deveria ser escolhida e demarcada, sem levar em conta sesmarias nem posses, dentro de uma zona de 30 quilômetros, ou seja, 15 para cada lado. Isso, e até mesmo a própria outorga da concessão feita à Brasil Hauling Company, contrariava a chamada Lei de Terras de 1850. Não obstante, o governo do Paraná reconheceu os direitos da ferrovia, atuou na questão como advogado de Brasil Hauling Company, Afonso Camargo, então vice-presidente do estado. Esses camponeses que viram o direito das terras que ocupavam ser usurpado e os trabalhadores que foram demitidos pela companhia em 1910 decidiram então ouvir a voz do monge José Maria, sob o comandado do qual organizaram uma comunidade, resultando infrutíferas quaisquer tentativas de retomada das terras, que foram declaradas devolutas pelo governo brasileiro, no contrato firmado com a rodovia. Cada vez mais se passou a contestar a legalidade da desapropriação. Uniram-se ao grupo diversos fazendeiros que, por conta da concessão, estavam perdendo terra para o grupo de Facuar, bem como para os coronéis manda-chuvas da região. A união destas pessoas em torno de um ideal levou à organização do grupo armado com funções distribuídas entre si. O messianismo adquiria corpo, a vida era comunitária, com locais de cultos e procissões, denominados redutos. Tudo pertencia a todos, o comércio convencional foi abolido, sendo apenas permitido trocas. Segundo as pregações do líder, o mundo não duraria mais 1000 anos, e o paraíso estava próximo. Ninguém deveria ter medo de morrer, porque ressuscitaria após o combate final. É de se destacar a importância atribuída às mulheres na sociedade. O santo monge José Maria rebelou-se então contra a recém-formada República Brasileira e decidiu dar status de governo independente à comunidade que comandava. Para ele, a República era a lei do diabo, nomeou o imperador do Brasil. Um fazendeiro analfabeto nomeou a comunidade de Quadro Santo e criou uma guarda de honra constituída por 24 cavaleiros que intitulou de 12 pares de França, numa alusão à cavalaria de Carlos Magno na Idade Média. Os camponeses uniram-se a este, fundando alguns povoados, cada qual com o seu santo. Cada povoado seria como uma monarquia celeste, uma ordem própria, à semelhança do que Antônio Conselheiro fizera em Canudos. Convidado a partir da festa do Senhor do Bom Jesus na localidade de Quaraçu, município de Curitibanos, o monge foi acompanhado de cerca de 300 fiéis, e de lá permaneceu por várias semanas, atendendo aos doentes e prescrevendo remédios. Desconfiado como o que acontecia e com medo de perder o mando da situação local em Curitibanos, o coronel Francisco de Albuquerque, rival do coronel Almeida, enviou um telegrama para a capital do estado pedindo auxílio contra rebeldes que proclamaram a monarquia em Taquaraçu. Primeiras mortes. O governo brasileiro, então comandado pelo Marechal Hermes da Fonseca, responsável pela política das salvações, caracterizado por intervenções político-militares que em diversos estados do país pretendiam eliminar seus adversários políticos, sentiu indícios de insurreição nesse movimento e decidiu reprimi-lo, enviando tropas para acalmar os ânimos. Atendendo o que estava por vir, José Maria parte imediatamente para a localidade de Irani, com todo o seu carente séquito. A localidade nessa época pertencia a Palmas, cidade que estava na jurisdição do Paraná, e que tinha como Santa Catarina questões jurídicas não resolvidas por conta de divisas territoriais, e que acabou vendo nessa grande movimentação a estratégia de ocupação daquelas terras. A Guerra do Contestado inicia-se neste ponto. Em defesa de suas terras, várias tropas do Regimento de Segurança do Paraná são enviadas para o local, a fim de obrigar os invasores a voltar para Santa Catarina. Em 22 de outubro de 1912, a polícia do Paraná deu início a um ataque que resultou na Batalha do Irani, em um lugar chamado Banhado Grande, na qual morreram 11 sertanejos, entre eles o monge José Maria, e 10 soldados, inclusive o coronel José
Gualberto Gomes da Sá Filho. José Maria foi enterrado com tábuas pelos seus fiéis, a fim de facilitar a sua ressurreição, já que os caboclos acreditavam que este ressuscitaria acompanhado de um exército encantado, vulgarmente chamado de Exército de São Sebastião, que os ajudaria a fortalecer a monarquia celeste e a derrubar a república, que cada vez mais se acreditava ser um instrumento do diabo, dominado pelas figuras dos coronéis. Bom, essa foi minha segunda aula. Na próxima aula vamos continuar falando sobre a Guerra do Contestado e até lá.